Luciano, como é que surgiu o seu interesse por esse assunto da ufologia? Quando eu era pequeno, tinha professores de biologia que gostavam do assunto. Um deles era o professor Flávio Pereira. Ele tinha um programa chamado Inteligência, na Rede Cultura, e falava desses assuntos que eram muito pouco divulgados, que não tinha internet, não tinha nada mais profundo. E a gente, como criança, que isso? Disco voador, professor falando disso. E a gente começou a ver o que poderia ter de verdade nisso. Sim, e o seu trabalho como é que é? Você faz uma investigação psicológica, médica? Como é que, Então, como é que chegam esses pacientes? Eu era um garoto. Daí Mas fui você crescendo. fala muito em garoto, que idade você tinha? Eu tinha 14 anos. Ah, bom, então era garoto mesmo. E daí eu fiz medicina, fiz psicanálise, psicoterapia. E o interessante é que tem pessoas que têm histórias que fogem um pouco ao normal. E essas histórias é que nos interessam do ponto de vista comportamental. Que o ser humano é complexo. Quem nós somos, de onde a gente vem, o porquê tem tanta loucura na cabeça das pessoas ou fantasias. Então, a minha área na psicanálise é a busca de onde vêm essas fantasias. E nós vamos ver na história da humanidade como isso vem evoluindo. Antigamente as pessoas recebiam visitas de demônios, visitas de fadas, visitas de bruxas. E hoje em dia, no século XX, evoluiu, viraram ETs. Então, há uma evolução dentro do inconsciente coletivo e do que vai acontecendo e o contato das pessoas com esse inconsciente. Mas até que ponto há casos em que você acredita que houve realmente algum contato, algum encontro? Existem casos muito particulares. Por exemplo, todo mundo viu aquele filme Fogo no Céu, do Travis Walton, em 75. Um lenhador com seus amigos estavam voltando para casa e simplesmente eles viram uma luz muito forte, foram investigar, pararam a perua e de repente uma luz jogou no Travis Walton e ele cai duro. No que ele cai duro, os amigos fogem apavorados. Vão embora correndo, não sabendo o que aconteceu. Daí eles falam, bom, vamos voltar lá, né? Nosso amigo ficou lá. Daí não tinha ninguém, voltaram, foram para a polícia. E a polícia achou que eles mataram o rapaz e enterraram em algum lugar. Então esse caso nos Estados Unidos chamou muita atenção, porque foi o FBI, foi a polícia, que o helicóptero, os cachorros, aquela busca toda cinematográfica, e ninguém encontrava o camarada. Eles foram submetidos a polígrafos, detetores de mentira, e só 6 dias depois o indivíduo aparece, e com uma história inusitada, que ele foi levado para uma nave, etc., aquela história que nós já sabemos. Então esses casos chamam a atenção. Onde esse camarada foi? Porque falar que tudo é mentira é muito fácil. Falar que tudo é ilusão é muito fácil. E nós temos os casos clássicos de paralisia do sono. O indivíduo que ronca muito, a anóxia que ele tem à noite pode levar a fantasias, alucinações, mas nós temos casos que não são dentro desse perfil. E é isso que interessa o estudo sério da coisa. Mas você já pegou algum caso assim que não... que eu foge? tenho uma oportunidade, nós temos aquela revista UFO, que você já conhece, já entrevistou o editor, o Gevaera aqui e tal. E na revista UFO, nós temos vários casos de contatos. Então nós temos um site, www.ufo.com.br. Esse site é internacional e muitas pessoas dão histórias, falam histórias de que tiveram abduzidos. E quem que vai investigar isso? Então eu sou um dos médicos que trabalha, que é amigo do pessoal da revista UFO, consultor, e a gente então tem uma amostragem muito grande para investigações. Agora, eles não têm nada melhor para fazer no cosmos, a não ser vir aqui assustar uma velhinha ou outra lá em Presidente Prudente. O interessante é que o fenômeno... Vamos lá dar um susto naquela velha, que ela vai morrer de susto e tal, aparece e some. E também o que me espanta é por que não aparece de dia? Aparece, já tem muitos casos diurnos, só que todo mundo tem medo da noite e fala da noite. A noite é a hora das bruxas, é a hora do medo das pessoas, né? Não, mas a noite, quer dizer, é muito mais fácil você confundir a noite, qualquer coisa luminosa, e dizer que é um disco voador ou uma nave, enquanto que durante o dia não tem jeito. Se você olhar, você viu mesmo, está ali um aparelho de metal brilhante ou de metal fosco, não sei.
Olha, e esses casos de fotografia deles durante o dia, eu nunca vi. Olha, só vejo de luzes. Tem vários. Inclusive, a coisa é tal, são objetos voadores não identificados. O avião invisível americano, aquele Celt lá, ele ficou durante 15 anos secreto. Ninguém sabia que aquilo existia. Então, para você ver como é difícil a gente dizer é ou não é verdade. Mas aquilo era um avião. Daí aquilo era um avião. Muitos balões, existem muitos erros de interpretação. Nós sabemos que em torno de 98% dos ditos avistamentos, eles não são reais. Vênus é muito confundido, Júpiter, estação espacial. Só que existe uma porcentagem que foge dessa estatística e chama atenção. E por que eles não entram... eu não entendo nunca o tipo de contato que eles fazem. Eu adoraria ver, eu não duvido que exista, não sei o que é, se é uma coisa de outra dimensão, enfim... Mas eu não entendo, por que não há um contato mais direto com quem fale? Ou seja, por que então aparecer só em situações assim de sequestro, surgiu um cara lá que é lenhador nos Estados Unidos, fica 6 dias com ele, volta e nada. Nós temos os casos brasileiros também, né? Nós temos aqui porteiros, guardas noturnos, uma série de pessoas. E o que chama atenção... Noturno, sempre noturno. Normalmente noturno é o indivíduo que está em lugares mais ermos, né? Então, no caso, o indivíduo humilde, simples, que não teria cultura para isso, de um dia para o outro ele inventa uma história absurda, que ele vê uma luz intensa, ele some e acorda num lugar onde tinha uma luz difusa, diferente. Muitas vezes tiram a roupa dele, ele conta até histórias sexuais. Quem? Vai investigar isso. Então, eu sou um dos médicos que trabalha, que é amigo do pessoal da revista UFO, consultor, e a gente então tem uma amostragem muito grande para investigações. Agora, eles não têm nada melhor para fazer no cosmos, a não ser vir aqui assustar uma velhinha ou outra lá em Presidente Prudente. O interessante é que o fenômeno... Vamos lá dar um susto naquela velha, que ela vai morrer de susto e tal, aparece e some. E também o que me espanta é por que não aparece de dia? Aparece, já tem muitos casos diurnos, só que todo mundo tem medo da noite e fala da noite. A noite é a hora das bruxas, a hora do medo das pessoas, né? Não, mas a noite, quer dizer, é muito mais fácil você confundir à noite qualquer coisa luminosa e dizer que é um disco voador ou uma nave, enquanto que durante o dia não tem jeito. Se você olhar, você viu mesmo, está ali um aparelho de metal, algum contato, algum encontro? Existem casos muito particulares. Por exemplo, todo mundo viu aquele filme Fogo no Céu, do Travis Walton, em 75. Um lenhador com seus amigos estavam voltando para casa e simplesmente eles viram uma luz muito forte, foram investigar, pararam a perua e de repente uma luz jogou no Travis Walton e ele cai duro. No que ele cai duro, os amigos fogem apavorados. Vão embora correndo, não sabendo o que aconteceu. Daí eles falam, bom, vamos voltar lá, né? Nosso amigo ficou lá. Daí não tinha ninguém, voltaram, foram para a polícia. E a polícia achou que eles mataram o rapaz e enterraram em algum lugar. Então esse caso nos Estados Unidos chamou muita atenção, porque foi o FBI, foi a polícia, que o helicóptero, os cachorros, aquela busca toda cinematográfica, e ninguém encontrava o camarada. Eles foram submetidos a polígrafos, detetores de mentira, e só 6 dias depois o indivíduo aparece e com uma história... Luciano, como é que surgiu o seu interesse por esse assunto da ufologia? Quando eu era pequeno, tinha professores de biologia que gostavam do assunto. Um deles era o professor Flávio Pereira. Ele tinha um programa chamado Inteligência, na Rede Cultura, e falava desses assuntos que eram muito pouco divulgados, que não tinha internet, não tinha nada mais profundo. E a gente, como criança, que isso? Disco voador? Professor falando disso. E a gente começou a ver o que poderia ter de verdade nisso. Sim. E o seu trabalho como é que é? Você faz uma investigação psicológica, médica? Como é que chegam esses pacientes? Eu era um garoto. Daí Mas fui você crescendo. fala muito em garoto, que idade você tinha?
Eu tinha 14 inusitada, que ele foi levado para uma nave, etc. Aquela história que nós já sabemos. Então, esses casos chamam a atenção. Onde esse camarada foi? Porque falar que tudo é mentira é muito fácil. Falar que tudo é ilusão é muito fácil. E nós temos os casos clássicos de paralisia do sono. O indivíduo que ronca muito, a anóxia que ele tem à noite pode levar a fantasias, alucinações, mas nós temos casos que não são dentro desse perfil. E é isso que interessa o estudo sério da coisa. Mas você já pegou algum caso assim que não... Eu tenho uma oportunidade, nós temos aquela revista UFO, que você já conhece, já entrevistou o editor, o Gevaera aqui e tal. E na revista UFO, nós temos vários casos de contatos. Então nós temos um site, www.ufo.com.br. Esse site é internacional e muitas pessoas dão histórias, falam histórias de que tiveram abduzidos. E quem que... 12 anos. Ah, bom, então era garoto mesmo. E daí eu fiz medicina, fiz psicanálise, psicoterapia. E o interessante é que tem pessoas que têm histórias que fogem um pouco ao normal. E essas histórias é que nos interessam do ponto de vista comportamental. Que o ser humano é complexo. Quem nós somos, de onde a gente vem, o porquê tem tanta loucura na cabeça das pessoas ou fantasias. Então, a minha área na psicanálise é a busca de onde vêm essas fantasias. E nós vamos ver na história da humanidade como isso vem evoluindo. Antigamente as pessoas recebiam visitas de demônios, visitas de fadas, visitas de bruxas. E hoje em dia, no século XX, evoluiu, viraram ETs. Então, há uma evolução dentro do inconsciente coletivo e do que vai acontecendo e o contato das pessoas com esse inconsciente. Mas até que ponto há casos em que você acredita que houve realmente